Já de volta com o nosso dia. Obrigada a você que está nos acompanhando. A turma que está falando que eu estou muito bonita de amarelo. Eu agradeço. Gosto também dessa cor. Tem algumas cores que a gente fica mais assim, mas o amarelo tão bonito. E eu tinha falado que era pastoso. Não é pastoso, gente. É pastel. Suave, um amarelo suave. Corrigido, tá? Obrigada demais. Madalena, um beijo especial para você. A turma também que está me acompanhando no Alto São Manuel e Alto da Conceição. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom Jesus está nos assistindo. Barrocas. Olha, os bairros aqui, Santa Delmira já mandou alô. Galvão e Nicinha está nos acompanhando. E está em Peixe Gordo também o Edson, que está ali na rede dele se balançando e fazendo inveja. Ele mostrou a foto aí para lá e para cá no balanço da rede e me assistindo. Isso é muito bom. Obrigada demais. Nós estamos no Agosto Lilás e também no Agosto Dourado. O Agosto Dourado envolve as mães que estão aí se preparando para receber os seus bebês e vão amamentar. A importância da amamentação e do leite materno. Amanhã a gente tem uma programação muito legal voltada também para o Agosto Dourado, que é para as mulheres que vão aí se preparar para amamentar, mães de primeira viagem, segunda viagem. Não... Cada gestação é uma gestação. Primeira viagem, não sabe de nada, mas acaba aprendendo. Deus é tão divino que vai ensinando a gente a ter, claro que quando tem a segunda, a gente já sabe algumas coisas, né? Mas é totalmente diferente, não tem gestação igual uma da outra, né? Rafaela Duarte, que amanhã vai estar aqui com a gente, já tem a vinhetinha dela pronta, e a gente vai estar dando aí, inicialmente, a esse tema, que é o aleitamento materno no Agosto Dourado, onde ela estava em Upanema, dando uma atenção incrível às mães de lá, foi uma palestra muito bonita, ela está trazendo fotos e tudo, e nós vamos estar iniciando o nosso Agosto Dourado com a presença dela aqui ao vivo. Beijo para você, Rafaela Duarte. E no Agosto Lilás, a Prefeitura Municipal de Mossoró, como várias instituições também estão realizando uma série de palestras, programação especial, junto com a Lei Maria da Penha, que também completa mais um ano de sua criação agora, no mês de agosto, mais precisamente no dia 7. E nós vamos estar conversando com a doutora Ohana justamente sobre isso, sobre a importância das mulheres saberem dos seus direitos e irem em busca. Eu sei que tem o medo, tem aquela história assim que, eu já entrei com a medida protetiva, mas ainda tenho medo, eu não falei nada, eu estou calada e tenho medo. A palavra medo ainda está muito presente. Quando a gente vê alguns casos estourando aí e tristemente deixando a gente chocado, como foi um que veio aí nesse domingo com uma reportagem enorme no Fantástico, que envolveu um casal do Rio Grande do Norte, aí que a gente começa a prestar atenção realmente que tantas Julianas que existem que tinham medo de falar. Juliana já tinha sofrido outros sinais de violência ou de um relacionamento tóxico, mas estava com medo. E esse medo impede até dela salvar a própria vida. Né? Sim. Para o Congresso. Deu tudo certo? Bom dia. Graças a Deus, deu tudo certo. E fiquei muito feliz com o resultado. Espero que tenha outros congressos. Também, né? Sim, foi uma outra polêmica, mas eu acho que o resultado foi tão bom que as pessoas vieram dizer que era um assunto polêmico, mas elogiaram muito por eu ter tocado num assunto polêmico. Inclusive, o podcast que eu fiz, que foi o Anti-Exposto, uma das entrevistadoras, que é a Juíza, ela sugeriu que eu continuasse e ainda sugeriu um tema para a próxima etapa do estudo, para a próxima polêmica. Mais desafiador, porque foi corajoso da sua parte colocar ali de frente a juízes e outras pessoas que estavam presentes, essa questão que está tão em evidência, que é o Supremo, né? Em várias polêmicas agora, inclusive. Ficou mais polêmica ainda depois que eu falei. Depois você falou. Na mesma noite da palestra, no Fantástico, passou uma que no México estava havendo votação para o Supremo. Foi. Não foi? Então foi a gente ficou... Meu Deus, a gente acabou de falar sobre isso. Exato. E no México eles decidiram que é para ser por votação, como se fosse cargo político. A população é que vai escolher, A população então, escolhendo. São duas eleições lá agora, uma para escolher o presidente, deputados, vereadores, e também para o Supremo de lá. Sim, agora a Corte Constitucional de lá eles escolhem por meio de voto. Será que um dia a gente chega nisso, hein? Aí é uma próxima etapa. O próximo congresso, quem sabe. Vamos voltar agora à questão da Lei Maria da Penha, que está chamando a atenção e continua chamando, porque em pleno século XXI, era tecnológica avançadíssima, celulares na mão, notícias a toda hora, na palma da mão de todo mundo, e não vai mais voltar atrás, a era da tecnologia chegou para ficar e os avanços seguem.
mas a mentalidade parece que ainda é bruta, né? Que precisa ser lapidada, que precisa ser trabalhada com a educação dentro da sala de aula dos pequenininhos, das gerações de 4 anos de idade, 2 aninhos, que não pode gritar, não pode bater, que tem que respeitar o coleguinha na sala de aula, porque é 2 pesos e 2 medidas. Alta tecnologia, conhecimento na palma da mão, mas com comportamento do homem da caverna, de puxar cabelo e sair arrastando. Sim, e inclusive a Lei Maria da Penha, uma das diretrizes que ela tem é justamente a gente ter esse programa educativo. Ter campanhas, tanto que tem o Agosto Lilás, né, que a gente passa o mês do agosto repisando essa situação. Aí tem as campanhas educativas, tem a previsão também de ter educação nas escolas, tem a questão de ter a ressocialização desse agressor, porque muita gente também comenta assim, foi preso e daqui a um tempo está solto, vai bater de novo. Mas a lei prevê a ressocialização dessa pessoa, né? Inclusive aqui em Mossoró tem o grupo de apoio para ter essa ressocialização. A questão é que a rede social, que é inclusive quando aconteceu esse caso de Natal, eu pensei muito de fazer algum vídeo, alguma coisa falando sobre o tema. E depois eu pensei, todo mundo vai estar falando sobre isso, eu vou falar a mesma coisa que todo mundo fala, e a essa altura, como você mesmo comentou, a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que é crime. Então, Agosto Lilás é muito importante, é um período que intensifica, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba repetindo o de sempre. E eu acho importante a gente valorizar um pouco, assim, mudar um pouco a abordagem. Mudar o discurso? Um pouco, sim. Por exemplo, uma vez eu fiz uma entrevista, era no programa OAB em Ação, e estava eu, outra advogada e Cíntia, que trabalha na Patrulha Maria da Penha aqui em Mossoró, e Cíntia comentou sobre como é a abordagem deles, como é o trabalho deles, e no final da fala dela eu disse, eu acho importante isso, a gente falar uma coisa que deu certo. A Patrulha Maria da Penha é um projeto que deu certo. Pelas estatísticas, pelos dados que a gente tem, a mulher que é acompanhada, a mulher que denuncia, que tem o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, é muito difícil acontecer alguma coisa novamente. Pelo menos pelos dados dos números que a gente tem hoje. Então, é importante também a gente transmitir essa mensagem do que está dando certo para as mulheres terem... Poxa, segurança. Então, quem sabe, se eu fizer, vai dar certo. Os 200 metros estão sendo respeitados, né? Porque a violência, ela já diz, a familiar e doméstica, acontece entre 4 paredes. Então, eu não vou saber. Você não vai saber o que está acontecendo na casa da sua vizinha. Realmente, a pessoa pode até escutar e tudo, mas não sabe por que levou, muito difícil saber. Então, realmente, a pessoa que é vítima... A Juliana, ela contou no Fantástico, né? E teve outras entrevistas também, que ela parou no elevador justamente para ser filmada. E teve um anjo que era o porteiro. Mas se ela chegasse no apartamento, talvez a gente não ia ver, a gente não ia saber... Né? Isso acontece. Ela talvez não teria nem sobrevivido, né? Foi uma coisa que eu pensei também. Quando eu vi as cenas, eu imaginei, se fosse eu, acho que eu não teria resistido. Realmente não teria resistido. E é muito importante isso, de ter essa rede de apoio, de alguém denunciar e das pessoas terem consciência de que violência doméstica e familiar não é apenas agressão física. Com certeza, essa relação antes teve um xingamento, um puxão do cabelo, agressão psicológica, um cala-boca. São 5 tipos de violência. A moral, quando a pessoa fala mal de você para um terceiro, ela quer lhe difamar, ela quer fazer uma calúnia. A psicológica, o cara chega para você e tudo diz, você é horrorosa, você não vai ter ninguém se for sem mim. Olha para você, você não vai conseguir nada na sua vida. Feia, você está gorda. Isso acaba com a pessoa, né? Ou então ameaça, diz que vai fazer alguma ruindade com a sua família. Patrimonial, ele não deixa você trabalhar, ele pega o seu material de trabalho, ele domina o seu dinheiro, ou você depende dele financeiramente, que muitas mulheres permanecem na relação porque dependem da pessoa de alguma forma. Chega na sexual, que às vezes é violentada essa mulher. Ela não quer ter uma relação e o homem acaba forçando a relação. Ela não quer ter filhos, o homem obriga a ter filhos, ou obriga a não ter. E a física, que é a mais visível das pessoas, né? Que as pessoas se sensibilizam mais, que a pessoa vê, porque ela chegou roxa, aí ela descaiu da escada,
teve um puxão de cabelo. E, na verdade, isso começa muito antes, com coisas muito sutis, justamente por esses outros meios de violência, que também são crime. Que também... aquela situação que diz que tem um disfarce quando começa e tem os desculpa, né? Tem uma pessoa que pediu aqui para não se identificar. Ela disse que conseguiu, através da Lei Maria da Penha, aqui em Mossoró, ter mais tranquilidade e paz, né? Ela pediu para não divulgar o nome, está no bairro Belo Horizonte, e ela disse que realmente funciona. Quando a mulher também leva a sério. Ela não tem que chegar aos últimos extremos. Ela disse, foi um grito, pegou uma panela e jogou nela. Quando ela disse que jogou a panela, ela disse, não, daqui para frente pode ser um tijolo. Pode me jogar para fora do carro. Ela tem um filho de 17 anos e o filho também a ajudou a encorajar, né? E ela foi, registrou, foi lá, fez o BO, fez a ocorrência, sofreu ameaças. E a maior dificuldade que ela disse que teve, a pessoa, deixa eu só vir aqui que voltou, foi para que ele saísse de dentro da casa. Porque ela já tinha a casa, que era dela, está no nome do filho dela, inclusive, e ela agregou ele à vida dela. Então, a casa não pertencia a ele, mas ele se sentiu no direito de ficar dentro da casa. Até que a Lei Maria, as meninas da guarda ajudou muito nisso. Ela disse que ela hoje vive na casa dela, entre aspas, tranquilidade que ela botou. Claro que sempre vai ficar um medo, mas que ajudou muito. Ela trabalha hoje, ele também já está meio assim, está entendendo que a lei está funcionando. Mas a maior dificuldade foi tirar ele de dentro da casa dela, porque ele não aceitava. Aí chega a hora de buscar a ajuda de vocês, né, da parte de jurídica mesmo. E não necessariamente... É lógico que quando você vai tentar exercer a Lei Maria da Penha, você tem que ter um advogado ao seu lado ou a Defensoria Pública. Mas na lei já tem dizendo as medidas de urgência, as medidas protetivas, que se encaixam justamente nessa narração dela. Quando acontece o caso, a polícia é chamada, ou então a mulher vai até a delegacia. Primeiro ponto. Após isso, o delegado, ou até mesmo a autoridade policial, né, se não tiver um delegado, por exemplo, na cidade, o próprio policial pode começar a tomar as medidas necessárias e de urgência. Lógico que depois o juiz vai confirmar todo esse procedimento. Mas, de imediato, essa mulher vai ser encaminhada para fazer alguns exames. É importante, inclusive, já vi alguns delegados dando entrevista, que é importante que a mulher não mexa na cena, não mexa no local, por exemplo, se for dentro de casa, enfim. E não tome banho, não troque de roupa. Porque dá para ter vestígios da pessoa na roupa, no seu corpo. É mais fácil de identificar e coletar provas. Como eu disse, digitais, né? As digitais é um ambiente familiar e doméstico. Então, é dentro de 4 paredes. Quanto mais você conseguir provar, melhor. Aí, a partir desse momento que você for ouvida e encaminhada para os exames periciais necessários, você vai ter também a sua assistência médica. Porque no caso, por exemplo, de Juliana, que é o que a gente está repercutindo muito esses dias, ela ficou totalmente desfigurada. E já teve um primeiro procedimento, a primeira cirurgia, né, que ela teve que fazer. E aí você tem esse direito pelo SUS. A Lei Maria da Penha diz que você vai ser atendida pelo SUS. Não só questões físicas de, por exemplo, Juliana foi o rosto desconfigurado, mas, por exemplo, forçou uma relação sexual. Você pode ter acesso a anticoncepcionais, a algum medicamento... A ginecologista para acompanhar, exatamente, né? Algum medicamento em relação a doenças transmissíveis, enfim, todo o sistema SUS vai estar à sua disposição. E aí, após você fazer a sua narrativa do que aconteceu, a autoridade policial, depois confirmado pelo juiz ou diretamente o juiz, vai ver as medidas protetivas. Dentre as medidas protetivas tem essa do afastamento da casa, que é uma das coisas que realmente a pessoa não vai continuar convivendo. Mais trabalhoso, né? E vai continuar convivendo e, normalmente, o agressor tem uma certa resistência. E ele vai poder fazer essa medida protetiva no sentido de você vai ter que sair de casa. A polícia pode acompanhar ela para voltar em casa e pegar seus pertences, se ela não quiser ficar lá, ou a polícia vai acompanhar e esperar, olha, você tem uma decisão que você vai ter que sair de casa e a casa ela vai continuar. Também tem a questão de um afastamento. O juiz pode fixar, olha, você não pode chegar perto dela 200 metros, você não pode frequentar o ambiente de trabalho dela. Tem decisões que, às vezes, envolvem a família toda, né? Parentes, envolve testemunhas. O juiz pode determinar, você não pode se aproximar de ninguém dessas pessoas, né? Se tem uma criança envolvida, que às vezes tem os filhos, né? Tem os filhos, ela tem uma facilidade, a medida protetiva pode garantir uma facilidade de mudar de escola a criança, por exemplo, para ela voltar para uma escola mais próxima onde ela esteja, ou para até mesmo o professor não saber, o
dos detalhes de onde ela está convivendo. Então, são diversas medidas. Se o agressor tiver notícia de que ele tem uma arma, o juiz pode dizer, retire a arma dessa pessoa, avisa as autoridades que ele tinha uma arma, suspende. Começa a investigar se realmente ele anda armado, né? Começa a investigar, porque é outra forma de ter esse perigo. Então, são várias medidas que podem ser tomadas, que a mulher pode ser protegida dessa forma, e é, como o caso dela falou, né? Foi a forma que ela teve que agir, porque ele não queria sair Não, de casa. exato. E, inclusive, a Maria da Penha, querendo agilizar isso, ordenou, né, e hoje, pelo menos em Monsenhor temos, o juizado especial para tratar disso, violência doméstica familiar. Se ela estiver casada com ele, em união estável, lá você já pode discutir a separação, já pode discutir a E quando ele não quer dar a separação, porque ainda tem esse caso também, Maria Daniele Borges, eu já faço a sua pergunta, eu não vou deixar de fazer, pode ter certezas. Obrigada, Sévola, também, que já mandou um monte de foto aqui do programa. Quando o parceiro, o ex-parceiro, se nega a dar essa separação, nós somos casados legalmente, mas eu quero me divorciar, você me agrediu, eu não quero continuar com o relacionamento. Aí tem que entrar com outro processo muito difícil, porque vai rolar audiência por cima de audiência, ele negando, né? Então, se for um caso de violência doméstica, que é o que a gente está tratando, o juizado da violência doméstica já pode tratar desse assunto. Sem nem dar chance para ele querer... Vai ter a partilha de bens. Sim. Isso aí você vai ter que entrar na vara normal, na vara comum, na vara civil. Mas o juizado de violência doméstica já pode tratar da anulação, da separação. E hoje em dia, independente de ter ou não violência doméstica, você não é mais obrigado a ficar com ninguém. Você entrou com um pedido e a pessoa vai ter que aceitar. Você não é obrigado a ficar mais com a pessoa. A única coisa que demora mais os casamentos hoje em dia é se tem um filho, dividir a guarda, se tem bens. Mas em relação a você ter que ficar obrigatoriamente com essa pessoa, isso não existe mais. Isso a mulher já pode dizer, eu não quero mais. E para justamente dar essa agilidade, a Maria da Penha permite que esse assunto específico já seja tratado com prioridade para dar agilidade. Mas ela já pode pedir a medida protetiva para ele sair de casa. Ah, mas eu já estava com uma ação de divórcio acontecendo na vara de família, e aí no meio do divórcio houve agressão. Eu vou mudar para o juizado? Não. A vara de família vai ter informação dessa agressão e ela vai ter que dar uma agilidade nesse quesito, de ter uma prioridade nesse casamento para que haja uma resposta para essa mulher mais imediata. Pois é. E aí, deixa eu só ver se o microfone está ok. Eu acho que esse aqui é o dela, que já foi. Olha o meu aqui. Não, mas o seu estava funcionando, foi o meu aqui. Tá ligado. O meu tá ligado, viu, Jari? Foi o dela que já estava indo dando adeus aqui. Deixa eu voltar aqui para a pergunta dela, que ela estava guardando. Mas eu vou achar aqui a pergunta, que era da Maria Borges. Está aqui, voltou. Estamos aqui, Maria. Maria Daniele Borges, que está participando aqui. É o meu microfone mesmo, já. Se você quiser já trazer aqui as pilhas, por gentileza. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, vou precisar trocar as pilhas. Maria, não sai daí não, eu vou fazer a sua pergunta. Gazeta RN, a gente se encontra aqui.